Raíssa, por quê? Tem algum problema técnico? É porque algumas pessoas eu acho que não permitem a gravação. Então, eu acho que não vai dar para gravar agora. Raíssa, você está aí? Ela parece como se ainda tivesse. Pois é, deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu falar com ela aqui só um minutinho. Eu entrei pelo notebook, estão me ouvindo? Estamos, tá ótimo, a imagem está perfeita. Viu? Será que a Raíssa está aqui, gente? Olha aí, a sua também está ótima. Robson também, Vitória. Eu viro que sono é esse, amor? Deixa eu botar aqui a Tayana. Oi, Tayana. É trovão horrível. Onde eu tô, tá trovejando, parece que vai cair, desabar a cidade. Ah, é? Onde é que você tá? Tô no interior do Ceará. Muito, muito, muito no interior, no sertãozão. Maravilha, onde é? É Canidezinho, distrito de Nova Russas. Ai, que legal, joia, que bom, que bom. Aqui tá Tô muito quente, escondida. mas não vai te ver, não. Gente, a Raíssa, será que voltou? Só um minutinho, tá, gente? Agora eu não sei se é assim mesmo. Raíssa, tá ótimo, tá participando. Então, vamos lá. Oi, Amanda, tudo bom? Seja bem-vinda. Tá? Legal. Então, a gente vai dar sequência. Tá? Para quem chegou depois, eu vou ter que repetir hoje, né, para a gente poder entender. Então, uma portaria do MEC decidiu que nós teremos que ter sessões online que não são com modelos EAD. Então, vão ser modelos assim, que o MEC chamou de presencial. Tá? Então, estamos todos nós presencialmente numa aula expositiva dialogada, mesmo que em outras aulas a gente também utilize outros mecanismos de metodologias ativas. Legal até aqui? Tá todo mundo conseguindo? Pode até fazer assim, tá? Todo mundo conseguindo entender? Tá tranquilo? Sim, surgiu a dúvida, não é? Com relação à avaliação. As avaliações no modelo AV1, AV2 e AV3, a gente agora está com elas suspensas, tá? Por própria estruturação, né, de tudo aquilo que foi decidido, inclusive pelo MEC. Deixa eu chamar o Alisson para entrar aqui. Oi, Alisson, tudo bom? Seja bem-vindo. Tá? A gente está começando a nossa aula. Então, por isso, nós não teremos a AV1, a AV2, a AV3. Porém, nada nos impede, e a gente vai continuar fazendo isso, que aqueles nossos processos... Amanda, já estamos com 15 pessoas, estou muito feliz, tá? Que aqueles nossos processos de construção do objeto de estudo, né, que vão ser produzidos, inclusive em dupla, mais adiante, já nesta segunda unidade, do nosso plano de ensino, que a gente não vá realizando, tá? Professora, uma pergunta. Pode dizer. Esse momento, gente, é para a gente tirar a dúvida. Pode dizer. É porque do jeito que a senhora está falando, é como se a gente já tivesse como fato consumado que o restante do semestre vai ser assim. Eu não sei se todo mundo está com o mesmo desespero que eu, desculpe, mas isso é muito desesperador, professora. Não, dá uma calma. esperança, uma luz. Não, calma. Ótimo você ter falado sobre isso. Bom, até o dia 31 será assim. Certo. Tá? Até terça-feira que vem será assim. Todas as disciplinas. Do dia 31 a mais uma semana, ou a mais, se vai haver, isso não depende nem da Unifor, entendeu?
nem do curso de psicologia, nem dos professores. Isso depende de quê? De toda essa circunstância de saúde, né, que nós estamos vivendo. Então, assim, as aulas foram suspensas presencialmente até o dia 31. Dali para frente, a gente ainda vai ver como é que vai ser, certo? Porque depende de decisão da Secretaria de Saúde, do MEC, do Ministério da Saúde, né, do Governo do Estado, das universidades, tá certo? Só um minutinho, deixa a Sara entrar. Oi, Sarinha, tudo bom? Seja bem-vinda. Certo? Viu, Elvira? Então, assim, eu acho que não é para ficar desesperado. E é que eu acho que essas aulas, dessa forma, vão acho que a Vitória está querendo entrar de novo. Ai, Vitória já está aí. Não, ela veio aqui. Aí. É porque às vezes, de vez em quando, corta. Né? Raíssa está aí, não está, Raíssa? Gente, eu acho melhor a gente desligar o microfone. Daqui a pouco eu vou pedir. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês desligarem. Daqui a pouco eu vou pedir, mas é porque, por enquanto, eu estou querendo ainda conversar com vocês coletivamente assim, tá? Então, Elvira, ficou mais tranquila? Ficou. No primeiro momento, sim. Então, pelo que eu entendi, a gente vai se manter assim, se encontrando no mesmo horário da aula, é isso? Aqui, presencialmente, via Hangout. Exatamente. Até a gente ter uma segunda posição. Mas nossos corações ainda podem alimentar a esperança de que a gente se encontre presencialmente antes desse semestre acabar. Tá, isso ajuda a sanidade mental a ficar... Eu acho também. E outra coisa, deixa eu te dizer, eu acho que esses encontros aqui são muito importantes para a saúde mental de todos nós, né? Para nós, professores, para alunos. É muito bom a gente se ver, a gente trocar, né? Eu acho. Alisson, total. Oi. Explica. Lançamento das pautas. Bom, peraí, deixa eu só ver aqui. Quem ainda não estiver no grupo de WhatsApp. Ah, tá. Legal. Bom, o Robson está aqui com uma dúvida, né? Robson, teu microfone não está funcionando, não? No meu celular, eu não consegui fazer o microfone funcionar, só consegui aqui no notebook. Ah, mas o Robson tá. Então fala, Robson, a tua dúvida para todo mundo ouvir. Tá, ele vai ligar. Só um minuto. Indica mais filmes? Tá, eu vou indicar. Bom, professora, boa noite a todos. Eu, assim, recebi os torpedos de algumas disciplinas que vai ser nesse modelo, né? Só que outras disciplinas, por exemplo, a avaliação psicológica, ainda não tem nada definido, né? Aí elas vão ter uma especificidade, realmente. Tá? As práticas, agora, as teórico-práticas, elas serão, no momento teórico, assim. E aí, eu fiquei com dúvida quanto ao lançamento das pautas, porque eu não tive a oportunidade de participar de outras aulas que estavam nesse modelo, por decorrência de o Unifor Online hoje ter ficado inacessível. Não, mas eu acho que você pode ficar tranquilo com relação a isso. Nós não vamos registrar frequência, tá? Certo. Mas nós, por exemplo, vamos ter que informar quantos alunos estavam, quais alunos estavam, entende? Porque o próprio MEC quer que a gente realmente faça, não é? Alice... Mas eu não sei se na nossa turma tem a Alice. Vocês lembram? É Alice Pinel, não, né? É Alice. É Alice, né? Deixa eu botar aqui. Oi, Alice, tudo bom? Seja bem-vinda.
Tá. Então, voltando, tá, gente? Então, assim, as frequências, elas serão importantes porque vocês vão ter aulas como se a gente estivesse lá na Unifor. Esse nosso encontro aqui é um encontro presencial, daquela nossa terça-feira CD. Certo? Mas, assim, nós não vamos registrar, até porque nem tem espaço para a gente registrar a frequência. Mas a gente vai vendo aqui quem tá, sabe? A gente faz print, certo? Certo. Por exemplo, vou fazer um print aqui agora, porque a gente tem que fazer print, inclusive, para ter evidências para o MEC. Sim. Sabia? Porque é o seguinte, eu acho... estou fazendo um print. Porque eu acho que, como a gente realmente não pode se reunir presencialmente, a gente tem que se buscar formas de fazer isso. É presencial, viu? Tô dizendo, mas eu falo presencial mesmo, ao vivo e a cores. Porque nesses tempos aqui de Covid, há de convir, fazendo trocadilho, que juntar ao menos 10 é um perigo. Não, é claro, é porque... Deixa eu só falar com a Jéssica, só um minutinho. Oi, Jéssica, tudo bom? Seja bem-vinda, meu amor. Não, Anailson, querido, a gente só vai se encontrar presencialmente, quando for possível. Entende? Quando for liberado. Entendeu? A gente não vai se encontrar presencialmente, enquanto não for liberado. Certo? De todo modo, eu acredito que já é um ganho, né? A gente está aqui... Eu acho que é um ganho. E para o MEC, esses encontros aqui são chamados de encontros presenciais. Eu também, a Amanda está dizendo assim, eu estou amando essas aulas nesse formato. Eu também. Eu tive aula, que eu falei para vocês, na minha aula de História da Arte, eu amei, né? E esses encontros eu acho que nos motivam muito, né? Sim, inclusive eu permanecer com a cabeça ocupada, porque... Exatamente. Tá tenso. Para a gente não ficar assim, como se a gente estivesse suspenso. Não, nós vamos levar a nossa vida adiante. Só que nós estamos em isolamento, né? Então, esse encontro aqui, ele nos fortalece, né? Com certeza. Sara está dizendo que está tendo a primeira aula dela, assim. E aí, Sara, o que você está achando até o momento? Hein? Amei? Eu também. Então, vamos lá. Bom, em termos operacionais, né, e em termos de algumas dúvidas com relação registro, nota, vocês têm algum? Ou não? Hein, Vitória? Você está falando? Diz. A senhora perguntou alguma coisa? Eu não ouvi, desculpa. Não, porque parecia que você estava falando e eu não estava ouvindo. Você está com alguma dúvida ainda? Não. Raquel, ainda bem que você voltou. Quando você saiu, eu fiquei triste. É a questão das provas, tudo vai ser decidido do retorno, não é isso, professor? No retorno, é isso. A Tayana acabou de perguntar. Com relação às provas, tudo será decidido no retorno, a posteriori. Certo? Tá tudo Black Mirror? Tá demais. Sim. Aí o Ícaro quer saber se vão ser direcionadas às atividades. Vão ser direcionadas às atividades. Até porque, por exemplo, no caso da nossa disciplina, não é? Nós não vamos ter que fazer as oficinas, alguns textos para acompanhamento, do mesmo jeito. Viu? Slides, tá? Hoje, o nosso encontro, que teve a primeira parte, né, para orientação, dúvidas gerais, e nós nos adaptando, tá? Vai ser uma aula na qual eu vou falar tudo isso postado no Zap, toda semana teremos aula, sim. Na nossa disciplina, sim.
tá? Mas aí, sempre enviarei torpedo e também enviarei um link de um WhatsApp só para dar essa informação. Tá bom? Legal, todo mundo? Tranquilo. Joia? Bom, Robson, diz, o que você quer saber? Os prazos para atividade? Eu vou indicando aqui, viu? Do mesmo jeito que a gente tinha lá na nossa F42, Era? Então, pronto. Vamos aqui imaginar que estamos na F42. Sem os viu? mosquitos. Então, a gente pode começar? Diga lá. Sem os mosquitos. Diz, Anaís. Sem os mosquitos, exatamente. Até gato tem, porque o meu gato está ali no meio da sala. Gente, eu preferi os mosquitos, juro. Os mosquitos e todos vocês pertinho. Tão bom estar pertinho, né? Mas a gente vai ficar pertinho aqui. Tá bom? Vamos lá? Então eu vou começar a falar de algumas questões importantes de projeto de pesquisa. Tá joia? Vamos lá. Ok. Quem tiver alguma dúvida ainda com relação à estrutura, com relação aos encontros, pode interromper quando eu estiver falando, como se a gente estivesse lá na sala. Tá? Vocês estão me vendo direitinho? Perfeito. Sim. Professora, acho Oi, melhor meu só amor. a gente desligar, né, o microfone, porque senão ficam embaralhados só. Tá ruim para você, tá? Pois Não, vamos, minha gente. Fica só no chat. Tá, vamos desligar e vamos entrar no chat e eu vou respondendo, tá? Agora, de vez em quando, eu gosto de ouvir a fala de vocês. Então, assim, vamos fazer assim, a gente desliga o microfone, todo mundo, tá? Fica o meu ligado. E quem quiser perguntar, liga o microfone, eu prefiro do que no chat. Tá? É isso mesmo. Quando falar, liga o microfone. Legal? Então, vamos. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, com relação ao projeto de pesquisa, a primeira coisa que eu tenho de lembrar para vocês é o seguinte: na nossa disciplina, nós não vamos elaborar. O Alisson está querendo saber onde é que liga o microfone. Alguém pode dar o toque? Onde liga e desliga, Alisson? O teu estava ligado. É só clicar na tela do seu chat e vai aparecer a opção. Aí você clica e ele fica vermelhinho. Ainda está ligado o teu. Ó, você mexe na tela, aí bem aqui embaixo, do lado esquerdo, vai aparecer o microfone, um telefone e a câmera. Né? Tudo certo, ó. Oh, coisa boa, que bom, legal. Obrigado, gente. Ah, Vou desligar diga. agora o áudio. Tá, legal. Tá bom. Joia. Anaílson, e o teu? Tá ligado? Tá ligado ainda? É porque eu tô no computador. Deixa eu ver se eu consigo tá. aqui, já que ele Mas aparece. ligou? É embaixo, ó, no mesmo lugarzinho, ó. Você dá uma mexidinha na tela, e aí lá embaixo, no meio, tem o microfone. Pronto, deu? Deixa eu ver aqui. Tem o microfone, o telefone e a câmera. Pronto, agora ele abriu. Pronto. Joia. Deixa eu só permitir a Michelle entrar. Oi, Michelle, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Vou começar a falar agora sobre... Deixa eu chamar a Alice. Oi, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda. Vou começar agora a falar algumas observações gerais sobre o projeto de pesquisa, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, a nossa disciplina, ela não vai, como eu acabei de dizer, ela não vai elaborar um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é objeto lá da disciplina de prática de pesquisa 1. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar um pré-projeto de pesquisa.
que nos próximos encontros, no próximo encontro, tá? Eu vou dizer quais das sessões do projeto de pesquisa serão trabalhadas por nós na disciplina, tá? Hoje aqui eu vou trazer algumas observações importantes sobre projeto, estrutura, linguagem, tá? Daí, na terça-feira que vem, eu vou falar do projeto de pesquisa passo a passo. Tudo bem? Legal? Façam pelo menos assim, ó. Legal. Quem tiver em dúvida, pode entrar com o microfone, tá? Para responder. Então, vamos lá. Professora. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Projeto de pesquisa é um plano. Se ele é um plano, em termos de linguagem, de modo geral, tá? O tempo verbal que nós vamos utilizar seria qual? Quem quer responder? Deixa eu baixar aqui, meu celular está atrapalhando. Não entendi a pergunta. A pergunta é a seguinte, eu estou falando da estrutura e da linguagem do projeto de pesquisa. Tá? Ah, e alguém disse assim, tá, Alisson, só um minutinho, espera aí. Você já viu a resposta do Alisson? Sim. Já. Tá certo. Tá? Não é atemporal. Projeto de pesquisa é projeto, é futuro. Muito bem, Anailson. Tá? É futuro. Eu vou projetar. Então, por exemplo, vamos supor que lá na metodologia eu vá dizer que eu vá, e todo projeto de pesquisa tem que ter isso, né? Eu vou fazer uma revisão da literatura. Então, para dizer que você vai fazer uma revisão da literatura, você tem que usar o verbo no futuro, tá? E o que é que eu sugiro também? Que essa linguagem seja numa flexão impessoal, tipo, o impessoal, observa-se, assinala-se, registra-se, isso é impessoal, tá? No futuro... Professora, qual a diferença da gente usar esse impessoal como, assim, a gente já teve a oportunidade de fazer algumas coisas parecidas com isso, e usar a terceira pessoa do plural, tipo, nós, observaremos, ou faremos, segunda, nós. Bom, Observaremos, faremos, legal. se incluindo enquanto pesquisador. Entendi. A questão é a seguinte, durante muito tempo, essa pergunta é muito importante, durante muito tempo, na Universidade Brasileira, em outros contextos, né, se utilizou muito a flexão do verbo na primeira pessoa do plural, tá? Que seria nós, tá? Então, assim, observamos, sabemos, registramos. É errado elaborar um projeto de pesquisa utilizando essa flexão da primeira pessoa do plural? Não. Porém, hoje, os programas de graduação e pós-graduação têm privilegiado essa linguagem mais impessoal, que tem a ver com a maior objetividade, entende? Na perspectiva da academia. Então, assim, claro que a gente tem que orientar vocês naquilo que está sendo melhor qualificado, certo? Ai, Grace, eu sempre fiz meus projetos colocando, observamos e tudo mais, exatamente como aquilo que você diz, né? Deixa eu falar para Mariane entrar. Oi, Mariane, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Estamos falando sobre projetos de pesquisa. Bom, exatamente para dar essa ideia de que eu não estou fazendo sozinho, eu estou fazendo com as minhas referências, tá? No entanto, o mais utilizado hoje é o impessoal.
não é errado usar a primeira pessoa do plural. Todo mundo está entendendo? Ou não? Ou não está claro? Ou mais ou menos? Tá, legal. Alisson, Robson, dá dando para entender? Legal, então vamos lá. Ora, a minha sugestão é para isso, é para a gente já ficar com uma linguagem que hoje é mais usual. Eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, a minha orientadora de mestrado, vocês sabem que o meu mestrado foi a Prisca Zeras, né? Se eu terminei o doutorado, já faz, toda vida eu esqueço, foi 2002 para hoje. Quanto tempo? 17. Né? Que for... É 17? Que isso, gente? 18, tá vendo como eu tenho eu tenho problemas então, já estou, acho que até disse isso, estou na maioridade, término de doutorado, então já estou em tempo. Só que eu estou falando do mestrado, então foi bem antes, tá? E a minha orientadora, ela sempre foi muito ousada, né? E ela era uma referência importante, portanto, ela podia ser ousada, né? E aí ela sugeriu o seguinte: você não vai fazer na primeira pessoa do plural, que era o que se usava mais na época. Você vai fazer na primeira pessoa do singular. Observo, infiro, assinalo, né? E eu me senti tão empoderada na época, né? E fiz, e deu certo, e ela sustentou isso. Mas ela podia sustentar isso na época, entende? E foi muito legal, porque para mim, à época, ficou muito claro aquela ideia que a gente sempre diz aí em sala de aula, que quem constrói o objeto de estudo, quem articula a teoria, quem faz articulação com a prática é o pesquisador, não é? Então, esse objeto, ele não está pairando no ar. Esse objeto foi construído pelo pesquisador. Certo? Se foi construído pelo pesquisador, ótimo que ele diga, observo, infiro, legal. Só que aí, gente, olha, imagine, se eu terminei o doutorado já faz 18 anos, não queiram nem saber quando foi o meu mestrado. Tá? Então, as coisas vão mudando. E hoje, tá? Na graduação, no mestrado e no doutorado, o que se tem utilizado até o momento, com maior frequência, é o impessoal. Ah, Grace, mas os meus trabalhos eu continuo utilizando o plural, primeira pessoa do plural. Observamos, ressaltamos, assinalamos, não tem problema. Aqui a gente está falando de projeto de pesquisa. No caso, a gente ainda está falando de projeto, porque hoje eu vou falar sobre os aspectos mais gerais do projeto. Eu nem vou falar da estrutura. A estrutura do projeto vai ser objeto do nosso próximo encontro, tá? Por quê? Porque eu quero falar desses dados que parecem secundários, mas eles são essenciais. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é: devemos flexionar no impessoal, não como uma lei, mas como aquilo que está sendo mais usual hoje na academia. Segundo, o tempo verbal é futuro. Então, por exemplo, quando eu estava dizendo, eu vou fazer uma revisão de literatura. A gente não fala assim, não escreve assim. Farei ou faremos uma revisão de literatura. Não. A gente vai dizer mais ou menos assim, ó. Proceder-se-á a uma revisão de literatura. Entende? Tem num projeto de pesquisa que tem uma linguagem científica, tem ali algo que é mais formal mesmo, tá? E isso a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo, e que dá qualidade ao texto, tá? Então, aqui agora eu já falei de duas coisas importantes para vocês. Outra coisa, eu sempre digo para vocês, presentinho, né? Foram 2 presentes, isso não tem texto nenhum, tá? Continuarei com presentes.
Segunda coisa importantíssima. Tem algumas expressões. Olha aí, nosso grupo está aumentando, viu? 18 já. Estou feliz. Tem algumas expressões que são da linguagem oral. Eu vou falar algumas agora aqui, tá? Oi, Ionara, entra para falar. Fala, amor. Liga o microfone e fala. Não, professora, é só uma dúvida técnica mesmo. A gente vai ficar até que horas? Vai ficar horário normal, tipo de 9 às 10h40? Não, acho que hoje a gente vai terminar um pouquinho antes, tá? Porque eu não vou falar da estrutura toda. Eu vou só... E hoje foi um dia para a gente se adaptar. Tá bom? Legal? Então vamos lá. Voltando. Onde é que eu estava? Ah, é! Ela vai pegando. A senhora ia dar o presente, professora. Ai, o outro presente. Não, presente eu já dei um. Primeiro é isso aí, essa coisa do impessoal. Ai, segundo. Não, mas a senhora ia dar outro. Outros, a aula hoje é só presente, tá? Outra é a seguinte, algumas expressões são da linguagem oral e que a gente não pode utilizar num texto escrito. Eu estou falando do projeto, mas aí eu já quero dizer para vocês o seguinte, evitem essas expressões que eu vou dizer aqui, que vocês vão riscar, não só para o projeto, mas também para qualquer trabalho acadêmico científico, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, Marcuse diz, isso eu posso dizer na oralidade, mas eu não posso escrever. Freud disse, então diz, risquem. Pode até escrever aí, diz, risca, tá? Nunca mais. Outra expressão muito semelhante. Lacan falou, falar também é da oralidade. Riscado para qualquer texto escrito de vocês. Coloquem aí. Diz. Professora, e o segundo? Por exemplo, eu sou danada para escrever segundo. Segundo fulano, segundo Beltrano. Pode. Porém, o autor ainda afirma que, porque às vezes você já está cansado de falar segundo, aí você fica. Não, mas aí o autor é afirma que. Não, mas agora vem outro presente meu. Nós não podemos repetir. Entendeu? Repetição em texto, escrito, e no projeto, ou qualquer trabalho acadêmico científico, ela só aparece se ela for intencional. Então, vamos supor, você está escrevendo 3 laudas. Na primeira lauda, você bota segundo, na terceira, você pode botar segundo também. Agora, na mesma lauda, você repetir segundo umas 2 vezes, a qualidade do seu trabalho vai lá para baixo. Então, é o seguinte, utilizar sinônimo. Clica com o botão, ou clica com o mouse direito e olha sinônimo. Eu já falei isso para vocês. Eu não escrevo sem esse recurso. Outra coisa, às vezes aquele sinônimo tem poucas expressões. Eu deixo aberto também o dicionário online, tá? E vou substituindo. Por quê? Para não repetir, tá? Porque a repetição, ela coloca o texto lá embaixo. Por exemplo, essa expressão que eu falei agora, a repetição coloca o texto numa qualidade duvidosa. Posso falar, coloca. Outra palavra que vocês vão riscar do vocabulário escrito. Risquem assim, coloca. Diz, fala, coloca, nunca mais. No texto escrito. Certo? Até aqui, beleza? E aí, amor? É porque eu não enxergo. Thalia, beleza? Ok. Anailson, diga lá, eu quero ouvir sua voz. Fala, Anailson.
Não, essas coisas que você está falando, realmente eu Quero ver sinto você também, né? que eu vejo em alguns textos. Saiu a imagem, tirou a câmera, volta com a Foi. câmera. Vai. Porque às vezes a gente tem dificuldades de alguns textos, porque os autores realmente eles referenciam muito, porque às vezes acontece a repetição, porque você às vezes refere 4 ou 5 autores numa lauda. Eu já vi alguns textos. Fala, coloca. Não é Como assim? recomendável. Tem textos que segundo Moraes, segundo Freire Maia, de acordo Aí com. ótimo. Não, não dá para ser segundo, 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 segundo. Agora você pode e deve, tá? Utilizar vários autores num trabalho, inclusive de citação, direta e indireta, que a gente também, quando eu for falar do projeto de pesquisa, eu vou falar sobre isso mais a miúde, tá? No entanto, não dá para você, quando for citar esses vários autores numa mesma lauda, isso não tem problema, você colocar só assim, segundo Freire, segundo Lacan, segundo Deleuze, é isso que não pode. Essa repetição é que não pode, entende? Aí você vai escolhendo expressões, tipo, De acordo. de acordo com Freire, Freire assevera, Lacan considera que, Freud observa, eu gosto muito dessa aqui que eu vou dizer agora, que não é comum. No dizer, porque não é disse, viu? No dizer de Rogers, viram como é diferente? Né? E dá um ápice. Professora, eu acho ainda mais difícil quando você vai fazer exatamente isso que a senhora está falando, só que em relação ao mesmo autor. Porque aí chega uma hora que você não aguenta mais dizer que ele está dizendo aquilo e continua dizendo aquilo. Vamos dizer que você está fazendo citações indiretas. Eu vou fazer uma outra observação. Professora. Importantíssima também. Deixa eu responder essa dela e depois eu te respondo, tá, amor? Tá? Então, peraí. Primeiro, você até pode usar o mesmo autor várias vezes no texto. Problema zero. A questão é que você não pode tratar o marco teórico do teu projeto como fichamento. No primeiro momento, você vai ter, claro, que citações para utilizar de um autor que você está lendo. Mas você tem que lembrar que você vai ter que enxertar ali outros autores que dizem algo semelhante para não ficar fichamento, entende? Então, você pode citar, por exemplo, Foucault 6 vezes no seu trabalho, mas você vai entremeando outros autores que vão concordando com Foucault para não ficar fichamento. Deu para entender agora, Elvira? Legal. Diga, amor. Pode dizer agora. Tá. A minha pergunta era mais ou menos nesse sentido, porque já aconteceu comigo em muitos artigos de eu falar assim, ainda de acordo com os com os autores citados acima, eu posso falar, tipo, citados acima? Pode. O que eu acho que deve ser evitado também é o seguinte, de acordo com os autores ou segundo os autores suprarreferidos, sabe? Porque ou referidos anteriormente. Por que isso? Porque depois que você formata o texto, algumas coisas vão sair de cima, vão para baixo. Então, nos meus orientandos, eu já digo logo, a gente não usa nem acima nem abaixo. A gente pode até falar anteriormente, posteriormente, porque às vezes na formatação isso se modifica. Certo? Deu? Ok, vocês estão com preguiça de falar, é? Quero ouvir vozes. Deu certo, entendi. Aí eu coloco anteriormente, né? Tenho uma dúvida. Diga lá. Então, a gente está sempre nas leituras vendo alguma citação de que alguém disse que alguém falou alguma coisa, né? Entendi. E aí
eu queria saber, porque, assim, quando a gente vai trazer a citação, geralmente a gente fala, o apoio, mas, assim, geralmente a gente fala de forma direta, mas a gente não insere no texto que foi dito por alguém, ou seja, que a gente encontrou aquela citação através de uma outra pessoa que escreveu sobre aquilo que a gente quer tratar. Não sei se eu estou sendo claro. Mas... aí tem duas coisas que você está trazendo, muito importantes. Uma, que ela já lembrou, que é o APUD. APUD é igual a, podem anotar aí, porque às vezes a gente confunde, citado por. APUD significa citado por. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa faz o APUD contrário, entendeu? Coloca o texto mais atual, tá? E aí diz que foi citado pelo autor mais antigo. Então, APUD é igual a citado por. Bom, observação importantíssima. Depois eu respondo a outra pergunta que você fez. Observação importantíssima sobre APUD. Deve ser evitado ao máximo. Por quê? Porque há um preconceito com APUD. Tá? Qual é o preconceito? É o preconceito de que, por que é que aquela pessoa que é pesquisadora, ou na iniciação científica, que está começando a ser cientista, ou no mestrado, ou no doutorado, por que ela não foi à fonte? Se ela está lendo um texto, e que o texto está dizendo qual é o APUD, né? Está citado por, vai à fonte, vai ao clássico, vai ao original. Exatamente, Tayana. O que dizem é assim, parece... Professora. Oi. Mas, assim, super entendi o que a senhora falou, mas, assim, quando a gente começa a escrever, por exemplo, eu faço parte do laboratório, né, do afeto, e a gente é muito cobrado para nossos textos, a gente ter referência de menos de 10 anos, se possível, menos de 5 anos. Só que se eu for em todos os originais e evitar os APUDs, aí lascou, porque minhas referências vão ser tudo apriscas zeras. Não. Aí, peraí, depende. Aí eu vou te dar, vou dar um parênteses e vou responder a outra dele. E depois eu volto para essa, tá? Tá. A outra questão que o Robson disse foi assim, eu li que alguém comentou sobre determinado autor, e aí eu, com as minhas palavras, vamos ver se é isso, eu coloco no meu texto. No nosso texto, a gente só pode citar alguém diretamente ou indiretamente dizendo que está citando. Então, vamos supor, se for literalmente o que o autor disse, você coloca entre aspas, tá? Se for até... Depois eu vou falar mais sobre isso. Se for até 3 linhas. Mais de 3 linhas, você tem uma outra forma de... organizar, né, que destaca em fonte 10 e a margem esquerda, que é 3, você coloca mais 4, sem espaçamento, tá? Aí tem que colocar o ano e a página da obra, além do autor, certo? Então, assim, a ideia que o outro apresentou, mesmo que não seja com a palavra que o autor escreveu, utilizou, ela tem que ser referenciada. Legal? Até aqui, beleza? APUD e tudo mais. Okay, alguém mais falou aqui alguma coisa? Depois eu vou falar sobre essa coisa dos 5 anos. Vamos lá. Vocês falem. Eu só queria entender, porque, assim, às vezes a gente acha a citação que a gente insere no nosso texto, mas não foi através da citação em si. A gente chegou até a citação através de um outro texto que é bem mais recente, que é aquilo que a Elvira trouxe. Pois é, aí você vai lá naquela citação e vai lá no original. A questão dos grupos de pesquisa é que muitas vezes, naquele momento, né, os pesquisadores, eles querem o quê? Eu quero as citações mais recentes, eu quero as produções mais recentes. Mas as produções mais recentes, você coloca aquilo que o autor recente está trazendo. O que ele cita, por exemplo, Heidegger, vá a Heidegger e não coloque citado por, porque o seu trabalho vai perder qualidade.
Entendi. Então, assim, se eu tô lendo uma fonte, se eu tô lendo um autor, e ele tá citando, por exemplo, Merleau-Ponty, mas ele tá falando a leitura dele de Merleau-Ponty, eu vou citar o autor, eu não vou citar Merleau-Ponty, Apud, fulano de tal, né? Ou seja, privilegiar também o que os outros estão falando sobre o Merleau-Ponty, além de ir no próprio Merleau-Ponty em algum momento. Exatamente, exatamente. Que aí eu atendo as duas demandas, de ir na fonte no original e de ser recente e ser bem aceito na revista. Se for o caso, porque tem alguns trabalhos, entende? Isso não é regra. Tem alguns trabalhos que trabalham só com clássicos, entende? A pessoa não cita outros a não ser clássicos. E tem outros que demandam que você veja as produções dos últimos 3, 5 anos, entende? Sim. E isso não é demérito. Não é demérito. Ao contrário, tá? Isso demonstra que você foi e leu o original, leu o clássico. O que é legal você fazer também, mas aí uma coisa mais adiante, é fazer um estudo do estado da questão. O que é que tem se produzido sobre esse tema? Aí você vai trazer os atuais, mas os autores atuais, eles vão se referenciar em clássicos. Não tenha dúvida. Certo? Gente, alguém falou mais alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. Mas eu quero ouvir vozes. Vai na fonte, né? Ok. Quando a gente utiliza. Pronto. Mais alguma coisa sobre a PUD, sobre o que a gente viu até agora? Tem? Eu agradeço, professora. De nada. Então, vamos lá, vou continuar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente já viu muita coisa. Tá aqui. Diga lá, Mariane, quero ouvir sua voz. Fala, Mariane. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Gente, desculpa, acabei de ligar a câmera. Sim, porque a minha dúvida é com relação ao recuo, né? Nas citações. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Naquelas citações que precisam ter. Eu posso utilizar o sobrenome do parágrafo anterior, como, por exemplo, de acordo com, sei lá, Lacan, 2 pontos, citação com recuo. Ou eu tenho que obrigatoriamente repetir essa citação no final esse sobrenome no final da citação. Não, novamente. ótimo. Não, eu vou depois falar sobre isso, porque a gente vai trabalhar uns slides que tratam disso. Mas não, eu até prefiro que você, quando está colocando o nome do autor no corpo do texto, de acordo com Lacan, parêntese, 2017,P095, porque foi a tua edição, tá? Não precisa colocar a edição inicial, tá? Pode colocar a edição que você leu, tá? Até prefiro que fique lá em cima do que embaixo. Você não vai repetir, tá? Robson, mas com relação à edição, tem alguma preferência? O que foi, Robson? O comentário da Tayana que ela colocou sobre o intensivão da ABNT. Porque, assim, às vezes... sim, a gente vai ter o intensivão sobre a ABNT. Mas ele auxilia a gente depois, durante a construção do artigo. Com certeza. E quando eu vou falar, próxima aula, eu vou falar da estrutura do projeto. Aí vai ter um momento que eu vou falar sobre isso. Mas hoje surgiu, não tem problema, é ótimo. A gente fala sobre isso também. Tá? Melhorou, amor? Deu certo? Tá bom. Alguém mais falou aqui no chat? Deixa eu ver. Professora, a gente vai fazer esse pré-projeto pela BNT ou pela APA? Pela BNT. Na graduação, a gente faz a BNT. Viu? APA é para pós-graduação. Na graduação, a BNT. Tá? Bom, voltando. Ei, gente, a gente já saiu, hein? Perdendo os presentinhos. Depois,
Ok. Não, Amanda, essa disciplina não era para estar no início, sabe por quê? Porque vocês não teriam a maturidade que vocês têm hoje para ter essas dúvidas, né? Daqui para frente, vocês... Robson adora os presentes, eu vou dar outros, tá? E daqui para frente, isso vai incidir sobre todo o trabalho que vocês forem produzir, tá? Então, vamos lá. Voltando com relação ao projeto. Então, a gente já viu repetição nunca, né? A não ser que seja intencional. E aí, muitas vezes, você quer, né? Por exemplo, vamos supor, você quer falar uma expressão 3 vezes, porque aquilo é um estímulo importante para aquele momento do teu trabalho, tá? Mas isso é exceção, tá certo? Bom, voltando aqui. Uma outra coisa também importante. Outra coisa que a gente tem que evitar. Tem alguém com o microfone ligado que está atrapalhando. Uma outra coisa que é importantíssima. Rima. Trabalho acadêmico científico não pode ter rima, tá? Tipo assim, ó. Comumente, essa circunstância é completamente, entende? Rimar o final das palavras próximo, você evita. Ah, Elvira, não é cordel, né? É verdade. Tá, mas eu vejo muito isso nos trabalhos. Essa falta de cuidado, entende? Com a rima que deve ser evitada, né? Então, você tem que... Às vezes você não sabe, ai, que palavra eu utilizo aqui para não repetir, né? E aí você tem que pensar realmente numa palavra, vai para o teu dicionário para não repetir aquele finalzinho da palavra, porque fica feio, a qualidade do trabalho vai lá para baixo, né? Então, eu falei do comumente, mas poderia ser assim, ó, observaria, né, que tanto fazia, entendeu? Observaria com fazia, sabe? Então, assim, isso serve para projeto de pesquisa ou para qualquer outro trabalho. Legal até aqui? Outro presente. Hoje é só presente, tá? Linguagem de projeto tem de ser relativizada. O que significa dizer isso? Linguagem de projeto não pode ter afirmações categóricas, do tipo, com certeza, sem sombra de dúvida, tá? Isso, ó, risca em projeto. Não é tese, é projeto. Você está levantando hipóteses, tá? Eu já vi muita gente perder, né, a possibilidade de entrar no programa de mestrado, e doutorado menos, mas de mestrado, porque a linguagem do projeto era uma linguagem categórica, não era uma linguagem relativizada. Então, linguagem relativizada sempre vai ser assim, ó, parece que há elementos que apontam, há indícios que levantam a possibilidade, entende? Linguagem de projeto sempre relativizada. Para a gente não é difícil. Por quê? Porque a psicologia já trabalha muito com essa linguagem relativizada. Agora, por exemplo, se for noutra área, é mais difícil. Por exemplo, o direito trabalha muito com teses, né? Então, são profissionais que têm que defender teses. E aí, quando eles vão elaborar projeto de pesquisa, eles têm maior dificuldade dessa relativização. Deu para entender ou não?
Hein, gente? Gente, qualquer dúvida eu queria que vocês falassem. Deu, professora, tranquilo. Tá tranquilo? Ei, professora, eu tenho uma dúvida besta, mas já que a senhora está falando aí que Aqui pode não tem perguntar, vou dúvida perguntar. Aqui não tem dúvida besta, vai lá. É aquela dúvida que a gente tem a priscas zeras e nunca ninguém deu a chance de a gente perguntar. Eu vou perguntar. Pergunta. Na graduação, a gente faz a monografia é uma hipótese. No mestrado também é uma hipótese, por isso chama dissertação. Aí só no doutorado é que a gente tem que criar alguma coisa, né? Que aí por isso que é uma tese e aí a gente pode afirmar alguma coisa. É assim? Não é assim. Explica aí. Ai, meu Deus. Bom, gente, a cidade está desabando aqui. E aqui tá morrendo de medo. Aqui tá um calor, uma desgraça, eu vi. Aqui tá mó calor aqui em casa. Aqui tá mó calor. Eu tô aqui com o ventilador do lado. Meu ventilador só tem um na casa, tá lá dentro. Olha, então vamos lá. Primeira coisa, todo trabalho científico, seja de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, é um trabalho científico, tá? O que é que muda? O nível de complexidade das questões apresentadas. Quando eu disse aqui que a gente vai trabalhar com uma linguagem relativizada, é porque essa é a linguagem do projeto. Projeto ainda não é monografia, projeto ainda não é dissertação, projeto ainda não é tese. Mesmo no doutorado, quando alguém está elaborando uma proposta de projeto de tese, né, a linguagem também tem de ser relativizada, porque é projeto, você ainda vai fazer a pesquisa, tá? Claro que afirmações mais categóricas, elas aparecem mais na tese, pelo nível de complexidade, mas quando você termina um trabalho de iniciação científica na graduação, né, tipo nosso TCC, você não está apresentando ali uma hipótese, você está apresentando ali um trabalho, né, com nível de complexidade específico para a iniciação científica. Certo? Legal? Bom. Ok, professora, entendi. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Bom, com relação ao projeto, ó, já falei do tempo verbal, já falei da flexão, já falei das palavras que a gente não pode utilizar, já falei que a gente não pode repetir, já falei, o que mais? Tem mais alguma coisa? Do APUD. Do APUD, que a gente deve evitar, né? De não se repetir. Uma outra coisa. Das expressões. Isso mesmo. Uma outra coisa, viu, gente, que eu gosto, já comentei com vocês, e que no pré-projeto de vocês eu vou querer, é que vocês trabalhem com títulos metafóricos, tá? E subtítulos acadêmicos científicos, tá? Lembra que eu comentei isso com vocês? Para chamar a atenção para o trabalho de vocês. Isso é muito importante, né? Você pensar sempre... Esse título metafórico pode ser um trecho de uma música, uma fala de uma personagem que você vai analisar, não é? Um trecho de um poema, mas que tenha a ver com o trabalho. Professora, eu tenho uma dúvida. Porque, assim, quando você vai descrever um título de um trabalho, você tem que ser sucinto, né? E, ao mesmo tempo, como você está colocando, chamar a atenção do leitor. Tem um padrão de tamanho? Qual que é o aceitável? Não tem um padrão de tamanho. Tá. Não tem um padrão de tamanho. Mas, por exemplo, no Mundo Unifor, eles não querem mais do que 2 linhas, tá? Mas, se não for para um determinado encontro científico ou determinadas revistas que exigem isso nos seus editais, você tem mais liberdade. Então, assim, eu não ficaria muito preocupada com isso. Tudo bem, obrigado. E aí, mais alguma coisa?
Professora, sobre... esse trabalho Pode pode ser dizer. individual? Não, né? Não, a gente vai fazer em dupla. Ele vai ser individual lá no TCC, maravilhoso. Mas para a disciplina em dupla, porque ela foi toda pensada numa estrutura de oficina para a gente fazer em dupla. Tá? Mais alguma questão, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver. Como é que eu vejo o nome de todo mundo que está aqui? Assim, né? Deixa eu ver aqui, peraí, são 17. Acho que só passando os Onde? vídeos. Pelo Acho que só celular é passando só o rolar nome. para baixo. Não, aqui dá, ó, mas aí eu tenho que fazer assim. Peraí. Como é que eu faço para copiar, gente? Quem está aí no computador, que pode ali, 17 pessoas estão aqui. Eu posso tirar um print. É só tirar um print. Vai das 17? Não dá não, não vai caber tudo numa tela só, não. Mas aí é só... Tá. Não vai dar, não vão dar todos numa tela só, não. Não. Então faz dois prints. Vai dando print e passando para cima, Pode fazer print e mandar para mim. Professora, Pode se fazer você print der... da data de hoje e mandar para mim por e-mail? Dá certo, olha, é só você dar um Ctrl-, que ele vai diminuindo o tamanho da tela, e aí com isso vai aumentando o total de pessoas. Eu não sei se você consegue. Não, peraí. É muito pequeno. É muito pequeno. Mas dá para ler. Diminuir o zoom. Dá para ler. Ixi, mas também eu diminui demais. Ctrl+. Não. Para dar ele vai ficar com 65, vai ficar muito pequeno. Peraí, deixa eu ver. Pra dar Assim todo deu. mundo. Peraí, assim eu acho que deu. Deixa eu só fazer aqui. Ctrl. Print screen. Não, professora, Windows Print Screen no computador. Windows Print Screen. Ele já salva automaticamente na pasta imagens. Ele já salva automaticamente na pasta imagens. Aquele símbolo Windows Print Screen. Vou agora não. Vamos não, professor. Não saiam agora não, tá vendo? A gente está se sentindo pelo menos aqui reunido, acolhido. Tá bom, né? Ai, meu Deus. Eu perdi meu WhatsApp. Por quê? Peraí, só um minuto. Como Porque assim? eu gravo no WhatsApp. Peraí, deixa eu tirar aqui a gravação. Eu já dei um print aqui com todo mundo. Gente, Alice, cadê você, minha filha? Alice caiu. Alice caiu. Alice saiu e voltou, foi? É porque se não tiver uma conexão boa, cai mesmo. Mas vai ficar gravado, gente. Em último caso, a gente consegue depois. Alice, seja bem-vinda. Agora, gente, só agora eu tô com outro problema. Eu quero acabar com a gravação e não estou conseguindo. Professora, é porque a senhora não quer se despedir da gente. Não, mas peraí. Gente, o que foi que eu fiz? Depois eu vou querer, professora, que a senhora puder. A gente vamos encerrar a aula e vamos todo mundo beber junto. Peraí. Ai, Elvira.